Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez, que é o nosso sócio aqui do Fala Gol, Dr. Samuel Vetter, que é obstetra, e vamos conversar sobre boas práticas na assistência ao parto normal. Doutor Samuel, primeiro, muito obrigado por mais uma vez participar aqui do nosso podcast. O Crasso diz que eu sou sócio, mas a última vez que eu vim aqui foi 14 de junho de É 2023. verdade. Que sócio é esse que só vem a cada 30, não, a cada 3 anos? Tem É porque alguma coisa que foi não tá tão, certa. foi tão marcante, né? Foi tão marcante que ainda está na nossa memória, mas é verdade. A gente vamos convidar, inclusive já estamos agendando aqui um outro, né? Um outro momento que já a gente vai falar aqui para vocês também. Mas hoje vamos falar, doutor Samuel, sobre as boas práticas, né? Do parto normal. E assim, claro, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui e da importância desse tema. Esse tema de hoje, com certeza quem vai ter interesse são mulheres que estão gestando, gestantes que estão pensando, né, em engravidar, famílias que estão passando por esse momento. Eu queria que você contextualizasse. A gente estava conversando um pouco antes aqui de iniciar do tanto, eh, do número alto de partos cesárea, né, que a gente sabe da importância, né, do parto cesárea, claro, mas que ele não era para estar ter tanto mais do que o parto normal, era para ser a exceção, né. Teoricamente era para ser a exceção. E aí você vem trazendo esse formato, né, de tentar levar tranquilidade, né, isso para gestantes, para que passem por esse momento tão especial da vida delas, mas de uma maneira segura e de uma maneira prazerosa que realmente impacte na vida delas. Crasso, gostaria de agradecer o convite, não só seu, como da Cooperativa de Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Estou muito feliz e lisonjeado por estar aqui, um pouco nervoso, tá certo? E eu queria falar muito, Crasso, aqui sobre as boas práticas do parto normal, Hum, porque é um assunto que, primeiro, que eu gosto, eu perfeito. amo Hum, fazer assistência ao parto normal, amo fazer uma assistência adequada, respeitosa e segura ao parto normal. E, além de tudo isso, eu gosto de ver o protagonismo dessas mulheres. As mulheres hoje, elas precisam decidir a melhor via para elas, mas precisa ser uma decisão consciente, uma decisão que elas saibam todos os riscos e os benefícios de escolher tanto o parto normal quanto a cirurgia cesariana. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender que um parto, ele é uma via, e essa via vai trazer o amor da vida delas, vai ter um nascimento. Então, mais importante do que a gente querer um parto normal ou a gente querer uma cirurgia cesariana, a gente quer a mãe bem e o meu bebê filho, bem. perfeito, Então, antes de tudo, é segurança do binômio materno-fetal. A perfeito. gente precisa olhar para os dois, não só para um. E a gente, Crasso, Hum, obstetras, é a única especialidade da medicina que a hum, gente cuida de duas pessoas. Então, a perfeito. gente cuida da mãe e do Hum, bebê. A gente não pode pensar só na mãe e a gente não pode pensar só no bebê. A gente tem que pensar no binômio e na segurança do binômio materno-fetal. perfeito. Então, é muito interessante que a gente pense nisso, porque se a gente tem uma alta taxa de cirurgia cesariana, a OMS manda a gente fazer cerca de 80% de parto normal e só 20% de Hum. cesárea, e no Brasil hoje esse número é o O contrário. contrário, tem É. alguma coisa errada. Aham. Então eu faço uma live no Instagram chamada uma live que se chama Desnecessária. Inclusive Hum. estamos ao vivo aqui hoje, tá? E essa live a gente fala primordialmente que a cesárea ela é salvadora. A cesárea ela salva vidas. Eu começo uma live que faz um trocadilho de cesárea Bem bacana, bem desnecessária, criativo. É. e inclusive eu ressalto a cesárea no começo, porque a gente diminuiu a mortalidade materna quando começou a surgir a cesárea. Antigamente a gente ouvia falar muito, ah, fulana morreu de parto, Beltrana morreu de É. parto. E hoje a gente já não ouve mais Uhum. isso. Por quê? Porque a gente tem a cirurgia cesariana. Mas ela foi banalizada. É uma cirurgia que corta 7 camadas do corpo, tem maior sangramento, risco de infecção, risco de lesões de órgãos como de bexiga e intestino, e está sendo feito para todo mundo. Na realidade, ela precisa ser feita para
quando ela houver uma necessidade, É. para quando a gente tiver uma indicação clínica formal e que ela seja uma cesárea que tem uma necessidade de ser E feita. até lembrar, doutor Samuel, que é uma cirurgia, como você falou aí, porque as pessoas esquecem. Às vezes a mulher, depois que tem a cesárea, passa o tempo, aí vai fazer algum exame. Você já fez alguma cirurgia? Ela diz, não, fiz não. Mas já fez uma cesárea, né? Então, não, mas você fez cesárea, fiz, é uma cirurgia, né? E o tempo também que é diferente do parto normal, parece que quanto mais você faz cesárea, dificulta mais para você ter partos futuros, é isso, doutor? E quanto mais cesáreas, mais ela cortou essas camadas e o Ah, útero foi cortado. ah, Então, a partir da o- segunda entendi. cesárea, na terceira cesárea, a gente já tem um aumento do risco de ruptura uterina. Hum, E tem um nome para isso, se chama hiperatividade, que é uma das indicações de cirurgia cesariana. Então, quando a gente tem múltiplas cicatrizes no útero, durante o trabalho de parto, que o útero está se contraindo, que o útero está forçando, ele ele pode pode romper. rasgar, ele Minha. pode romper. E Hum, esse rompimento é algo grave, é uma urgência obstétrica, inclusive, que pode levar à mortalidade materna. Puxa vida. Então, o risco, ele agora já pende para o outro lado. O Uhum. risco, ele já é maior do que o benefício de um parto E teria normal, que ser um parto cesárea, mas que foi ocasionado pelas pelo, múltiplas pelas cesáreas. cesáreas. Olha Existe aí. uma campanha, Crasso, Ah, na Organização Mundial de Saúde, e nessa campanha ela diz assim: evite a primeira cesárea. Por ah, quê? Porque quando a gente evita a primeira cesárea, quando a gente tenta fazer com que a cesárea não aconteça logo na primeira uhum. gestação, a gente entende e vê com os estudos que essa paciente que já teve um parto normal, os próximos provavelmente também serão partos normais. Hum, Então, a gente consegue predizer e avaliar que, se a gente conseguir o primeiro parto sendo um parto normal, a gente vai ter os próximos partos mais tranquilos, com que seja um certeza. parto fisiológico, um parto que tenha menos complicações, porque ela já passou pelo primeiro parto. Então, é evitar a primeira cesárea. Aí ela evitando a primeira cesárea, há uma, há uma chance dela evitar outra cesárea, né? Isso. Outra O cesárea, é corpo dela interessante. já sabe o que é que tem para É. fazer, o corpo dela já sabe que tem que contrair, que tem que jogar esse bebê para fora. O canal de parto, que a gente não pensa só na vagina, mas a gente tem Uhum. que pensar em todo o assoalho pélvico, o canal de parto, ele já está testado, já Sim. passou o bebê por ali, ela mesma já sabe que deu certo, ela mesma já entende que aquilo é um processo fisiológico, ela já sabe o que é que vai acontecer daqui para frente. Então, todo o processo fica mais fácil. Todo o processo já acontece de maneira mais natural, quando a gente evita a primeira cesárea. Mas Perfeito. quando a gente vai falar de boas práticas, Crasso, que eu queria muito trazer aqui e mostrar, é que a gente não precisa falar só de parto. A Uhum. gente precisa falar durante toda a assistência ao trabalho de parto. As principais violências obstétricas, elas acontecem durante o processo do trabalho de parto. Então, e não é só do obstetra, tá? Uhum. Muita gente diz assim: "Ah, esse termo violência obstétrica remete ao obstetra". Não, é desde o cara que vai pegar ela na maca, um auxiliar de transporte, até a moça que está limpando ela, ou então alguém que vai trocar os lençóis, né. Então, são muitas violências já institucionalizadas que a gente precisa lembrar e entender que qualquer pessoa que está ali com ela naquele momento tão vulnerável Uhum. pode fazer uma violência. Sim, Às vezes é uma pequena frase: "Ah, até o próximo ano". Quem disse que ela quer ter bebê próximo ano, entendi. né? Na hora de gritar, você não, na hora de fazer, você não gritou, porque o que você está gritando agora? Ah, Então, assim, são pequenos. Às vezes, assim, vai limpar isso, você tá toda cagada. Então, nem sei se pode falar isso aqui, pode, viu? sem problema. Você tá Pode toda. ficar à Então, vontade. assim, são pequenas coisas que naquele momento a gente não tem que A, emitir o juízo de a valor. pessoa está querendo fazer uma brincadeirinha ali e acaba gerando uma É, violência ali para ela. assim, são termos e situações e expressões que a gente entende que não vale a pena para aquele Não, não momento. precisa, né? Todo o foco e o protagonismo precisa ser da mulher. Todo o foco e o protagonismo precisa ser voltado para ela. Então não é o meu juízo de valor, não sou eu que devo achar que o parto está demorando. É ela que precisa entender todo o processo que ela está passando e pode ser que mesmo assim ela queira continuar, ela queira progredir com as dores que está acontecendo naquele processo, e não alguém dizendo assim: "Minha filha, vá logo para cesárea". Então a gente tem muitas
avós, né, ou sogras que dizem assim: "Doutor, leve essa menina para cesárea". E às vezes a paciente diz assim: "Mãe, espere lá fora", Hum. porque ela está entendendo todo o processo, ela sabe tudo que vem pela frente. E tem alguém indo contra a vontade dela e o protagonismo dela, não está respeitando os desejos dela. Mas, doutor Samuel, eu acredito que o momento do parto já é um momento, já é o dia do jogo, né? Já é a hora do show ali, né? Ou o momento para você explicar isso para a paciente, seria no pré-natal, assim, né, quando ela inicia, o acompanhamento ali do pré-natal, porque é inclusive onde vai se ver se existem algumas comorbidades, né, que ela vai precisar de uma porque diz que a gravidez de risco habitual e gravidez de Alto risco. alto risco, né, que ela vai ter uma necessidade de um acompanhamento diferenciado ou não, e você vai explicar, né, o momento do parto. E quando você vai explicando isso, você percebe que elas aceitam de bom grado ou há uma resistência? Porque, só finalizando aqui para entender a minha pergunta, a gente vive em um mundo hoje muito prático, né, onde parece que o tempo a gente não, seguir os processos, parece que a gente está perdendo tempo, né, processos que antes eram regra, hoje a gente pode meio que burlar esses processos, né, por causa da tecnologia, tá tudo muito rápido, muito ágil, a gente precisa daquilo de uma maneira muito rápida. E a cesárea ela traz essa sensação de Falsa sensação de falsa segurança. sensação de agendar, né, eu vou Isso. agendar Que eu o meu estou no controle de isso, tudo. pronto, É um exatamente. ambiente muito Como é que controlado. você quebra essa visão? Crasso, e se eu for dar uma dica para as Hã. minhas gravidinhas que estão seguindo, que estão assistindo hoje o podcast e já tá online, é querer. Então não basta querer, ela Hum, basta querer de fato. Ela precisa se preparar durante todo o pré-natal, como hum, você disse. Um pré-natal bem feito é aquele pré-natal que a gente tem umas consultas regulares, que durante a consulta de pré-natal a gente faça promoção à saúde, que ela saiba o que é que passa e perpassa por todo o processo do trabalho de parto. A gente vai marcar um nosso próximo sim. podcast, que eu faço um evento chamado do parto ao colo, que a gente explica todo o processo do trabalho de parto, do parto, e o colo é quando o bebê sai do colo do útero ao Uhum. colo da mãe. Então nesse momento que o bebê vem para ela, o bebê também precisa de cuidados. Então nesse evento, inclusive, eu vou agradecer logo o Hã. convite, que vai ser o nosso próximo podcast, a gente vai trazer médicas neonatologistas que, nesse processo do cuidado, a gente segue um contínuo. A gente tem toda a assistência obstétrica atrelada a uma assistência neonatal. Boa. Então, nesse processo do pré-natal ainda, ela participa de eventos, rodas de conversas, ela vai se informar e aprender e conhecer sobre o processo do trabalho de parto e parto. Durante as consultas, a gente tira todas as dúvidas e no final, Crasso, a gente faz uma coisa chamada plano de parto. Por exemplo, Crasso, Hum, no plano de parto, a gente define o que é que ela pode ou não fazer. Por hum, exemplo, ela quer colocar o colírio no bebê, ela aceita um vácuo extrator, ela aceita um fósseis, que é um parto instrumentado, hum. ela vai querer que suba em cima da barriga dela, que se chama manobra de Christelet. Existe essa submissão? É Hum, proscrito, hum, Crasso. Hoje em dia a gente não faz mais de jeito nenhum. hum. Mas no plano de parto é interessante a gente escrever que ela não quer e que ela Deixar não aceita, porque ela pode definir que ela não quer uma violência deixar obstétrica. registrado isso. E isso, inclusive, Entendi. ela pode registrar em cartório, ela apresenta no hospital. Boa. As minhas pacientes, eu peço para elas fazerem 3 cópias do plano de parto. Uma, ela coloca no prontuário, ou seja, para quem quiser ter acesso, o Hã. hospital e a equipe ter acesso a ele. A gente deixa uma na sala de parto e uma cópia para ela, para a gente definir adequadamente quais são as necessidades e os desejos daquela paciente. Tem vários obstetras, bem Hum, entre a gente, hum. Crasso, que são contra. Eu não vou fazer o que ela diz, não. Mas, Crasso, eu amo um plano de parto. Por quê? Porque é um instrumento de comunicação entre eu e a paciente. Eu Uhum. consigo explicar para ela detalhadamente o que é bom e o que é ruim na assistência. Eu consigo mostrar para ela que usar um vácuo extrator, por exemplo, mesmo que ela não queira, porque tem risco de ter alguma lesão no bebê, é salvador.
Ao invés de eu passar ela para uma cesárea, ela ser cortada 7 camadas, até eu tirar o bebê, um bebê que o coraçãozinho não tá batendo bem, é melhor eu tirar ele por baixo, puxando com o vácuo extrator. Hum. Eu salvo aquele bebê. O vácuo extrator é usado em último caso, quando o bebê tá lá embaixo na vagina e eu preciso tirar aquele bebê muito rápido, porque ele tá sem oxigênio. Então, puxar é muito mais rápido do que eu pedir o Bebê. centro cirúrgico, eu fazer uma anestesia, cortar 7 camadas, para poder só depois tirar aquele bebê. Então não faz sentido para mim eu não explicar isso Isso para pra ela ela, né? antes, porque imagina, no momento da emoção, daquilo com dor, de tudo tá acontecendo, que é um momento muito frágil para ela decidir se ela quer ou não um vácuo ou um fórceps. Até porque ela tá em um momento ali muito vulnerável, Que né? não dá Que nem para ela ela não tem como decidir. decidir, tá passando por o que o pessoal chama até de partolândia, né? Isso, ela não tá É, mais na consciência dela, né? é, Nas condições naturais de temperatura e pressão que a gente chama. Então, é, assim, ela não consegue nem decidir, dizer que sim ou que não. Mas se ela pensou e deliberou antes e assinou um documento dizendo que aceitava ou não, isso tem sim. até valor legal. Então, quando o obstetra diz pra gente, eu não gosto, eu não vou fazer o que ela quer, ele deixa de dar autonomia para a paciente. Ele deixa de mostrar o principal pilar da humanização, que é a autonomia. Hum, A mulher ela precisa ter autonomia, ela precisa ser respeitada dos seus desejos. Lógico, prezando pela segurança tanto da mãe quanto do bebê. O perfeito. primeiro item do plano de parto é dizendo assim: eu gostaria de ser escutada, eu gostaria que as pessoas vissem as minhas preferências, mas a qualquer momento que o plano de parto não puder ser seguido, eu gostaria de ser informada e saber o motivo pelo qual não daria para seguir aquele plano de Sim. parto. Então, se o coraçãozinho do bebê não tá bem, se não se encaixou, se não desceu, se não dá para ter um plano de parto por um parto normal por algum motivo, a gente vai indicar cesárea. Claro. E a paciente é informada daquilo. A cesárea ela vem quando não dá certo. A Uhum. cesárea ela vem como um plano C, que a gente Hum. chama. O plano A é entrar em trabalho de parto espontâneo, o plano B é um processo de indução e o plano C é ser de Sai de cesárea, né? cesárea. Quando a gente nada deu certo, nada conseguiu ser uma cesárea. Uhum. Mas só concluindo essa questão da autonomia, né, que você diz assim, tem um controle, as É, pacientes gostam de ter um controle daquele momento. Crasso, a decisão ela precisa ser consciente. Se ela sabe de todos os processos do parto normal, se ela sabe todos os processos da cesárea e ela decide ser uma é cesariana, diferente. É. ela precisa ser respeitada. Uhum. Acolhida, respeitada, vou pegar na mão dela para ir para o centro cirúrgico e vou levá-la para o centro cirúrgico, apesar de adorar um parto normal. Por quê? Porque uma das indicações que eu digo que precisa ser uma indicação formal e absoluta de cesárea é desejo materno. Hum. Se a mãe deseja que seja uma cirurgia cesariana, o ideal é que ela tenha. Qual é a grande questão aqui? A gente tem um SUS que tem um grande número de pacientes e às vezes não consegue fazer cirurgia cesariana em todas que querem. A cesariana ou ao normal? A cesariana. Ah, Por quê? Porque às vezes você está no plantão e tem muitas cirurgias para serem feitas, muitas cirurgias cesarianas com indicações formais. É uma pré-eclâmpsia, é um bebê certo. macrossômico, Uhum. é uma restrição de crescimento fetal, é uma placenta prévia. Então você tem várias indicações para fazer. E tem uma paciente em trabalho de parto espontâneo, trabalho de parto que está tudo bem, que está seguindo de maneira adequada, e ela pede uma cirurgia cesariana. Ela tem direito, vai ser feita a cirurgia cesariana dela, mas as outras que têm uma urgência maior, às Vão ter vezes, prioridade. isso passa na frente dela para que Uhum. seja feita de acordo com a prioridade de urgência. E acaba que aquela paciente que pediu a cesárea, por ter demorado muito, acaba tendo um parto normal. Então ela se sente desrespeitada, ela se sente violentada. Mas é por um sistema, Entendi. né, que não consegue abarcar todas as cirurgias Uhum. necessárias. E o próprio o parto normal, ele demanda mais tempo ou não? Assim, eu tô Muito enganado, mais tempo, né? Crasso. Crasso, eu já passei paciente com 3 dias. Olha aí. 3 dias. O cansaço físico era tão grande que teve um momento que eu cochilei, assim, na frente da paciente. Ela chegou e disse, doutor, o senhor cochilou? Eu disse, cochilei. Ah, Por quê? Porque a gente já estava há muito tempo tentando fazer assistência e estava progredindo. Esse parto, especificamente, foi porque ela pediu uma analgesia muito precoce.
A analgesia é uma peridural que é feita nas costas e é passado um catéter de peridural, é colocado um anestésico e ela não sente dor. Só que em alguns momentos, se a gente pede muito precocemente essa analgesia, acaba que prolonga o trabalho de parto. Entendi. E aí demorou muito. Mas a mãe estava bem e o bebê estava Que bem. é o que importa, E né? ela quis progredir. Não, É, doutor, não está progredindo, mesmo devagar não está progredindo? então Tá vamos. progredindo. Então vamos. E aí, com 3 dias depois, nasceu um bebê de um parto normal, sem dor, com analgesia e que Saudável. estava tudo bem, tá? Qual é a grande questão aí? Demorou, Uhum. mas demorou dentro de uma segurança. Ela estava internada, ela estava dentro do hospital, estava sendo feito todos os parâmetros de vitalidade materno e fetal, Hum. o bebê estava saudável dentro da barriga, o trabalho de parto estava mais prolongado? Estava, mas não tinha uma indicação formal de cesárea. Ali não haveria um risco ali. Não tinha risco. A Ah. partir do momento que a gente identificasse um risco, aí a balança pendia para o E outro ele lado. estava num ambiente justamente seguro para isso, né? E isso. Então, Perfeito. assim, essa sensação de controle, segurança que as pacientes têm, às vezes é por não conhecer. Uhum. Às vezes é por não entender esse processo do trabalho de parto e o parto, que se a gente for para estudo científico, a gente vai ver que a taxa de mortalidade hoje, quando a gente vai avaliar, é maior em cirurgias cesarianas. Os bebês, eles são mais internados em UTI neonatal nas cirurgias Cesarianas. cesarianas. O tempo de internação daquela mãe do bebê é maior nas pacientes que tiveram cirurgia cesariana. Então, tudo de complicação é muito maior Uhum. quando a gente faz uma cirurgia cesariana, porque a gente tem maiores complicações. É uma cirurgia. É uma cirurgia, inclusive, que perde 1 litro de sangue. Você perder 1 litro de sangue, tu sabe quantos litros a gente tem de sangue? Quantos? Um adulto tem 7 litros. Você perde Perder 1 litro é litro, muito. É. Então, assim, você imagina uma cirurgia que você vai perder muito sangue, um momento que você tá dando muito sangue pro seu bebê, né? Você tá dando um aporte calórico, nutricional, sanguíneo, oxigênio para aquele bebê, e você ainda assim vai perder 1 litro de sangue, né? E no pós-parto ainda vai ficar sangrando. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa ressaltar, que a cirurgia cesariana precisa ser feita no momento correto. A cirurgia cesariana precisa ter uma indicação, exceto se a paciente tiver uma decisão consciente e um desejo materno de que realmente seja uma cirurgia cesariana. Aí a gente entende e leva ela para a cirurgia. Eu quero entrar mais na questão do pós-parto, que eu acho que é um fato bem importante na diferença das duas, mas a gente falou agora aqui de estar em um ambiente seguro, quando você está em um hospital, né, ali na maternidade. E qual o papel do doutor Samuel do hospital? Porque você vai para uma cesárea, é uma mesa cirúrgica, né? No trabalho de parto normal, você não vai estar em uma sala de cirurgia, você vai estar no quarto, como é o ambiente? Qual é o papel do hospital para tentar levar essa experiência, né, para a mulher da melhor maneira possível? Graça, a gente precisa entender que são 2 sistemas diferentes. A gente Certo. tem o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é público, e a gente hoje em Fortaleza tem o sistema particular, a gente chama, que é um sistema complementar de saúde. Tem os planos de saúde e tem a parte particular propriamente dita. O SUS, a gente tem um número muito grande de pacientes para a quantidade de profissionais que necessitam. Então, é subdimensionado o quanto de pacientes que tem para aqueles profissionais. Inclusive, de um tempo para cá em Fortaleza, a gente teve fechamento de algumas maternidades, abertura de poucas, e a gente tem uma sobrecarga do Sistema Único de Saúde. E isso, assim, independente de política e tudo, a Independente do gente governo que está, isso, a gente sabe um que é um problema, fato, né? É já. um fato porque a gente sabe da peregrinação das pacientes, uma paciente peregrinando entre uma maternidade e outra. Então a gente tem muitos fatores que já foi comprovado e dito, independente de governo. Mas dentro do sistema complementar, né, das redes, na rede particular, hoje em Fortaleza a gente também tem poucas maternidades. E poucas maternidades que são voltadas para um parto humanizado. Para você ter uma ideia, uma grande maternidade aqui de Fortaleza, ela só tem uma suíte de PPP. O que é a suíte de PPP? PPP é pré-parto,
parto e pós-parto. Boa. O pré-parto é durante essa paciente está em trabalho de parto, geralmente É. ela vai com 5 centímetros. O parto é quando realmente nasce ali, tem toda a aparelhagem voltada para assistência daquele bebê. E o pós-parto é a primeira hora pós-parto, que é quando acontecem as principais complicações pós-parto, ela fica nessa suíte. Então, para Fortaleza, que tem milhões de habitantes, eu tenho uma suíte de PPP. Tem um outro hospital que é de um plano de saúde, tem 2. Então, assim, é muito pouco a quantidade de suíte PPP para a quantidade de paciente. Às vezes tem paciente que precisa ir para um quarto comum, passar pelo trabalho de parto para ver se consegue uma suíte PPP. Então, até no particular, a gente tem um subdimensionamento da estrutura. E uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, Cras, porque esse podcast com certeza vai chegar em muita gente, é não só a estrutura, mas os protocolos. As maternidades, elas precisam estar preparadas, com protocolos bem definidos, em que todos os profissionais saibam o que precisa ser feito na assistência. Não só protocolos assistenciais, assim, mas protocolos de fluxo. Essa paciente chega na recepção, ela vai para o consultório médico, do consultório ela vai para uma sala de observação ou medicação, ou ela vai ser internada. Quando ela for internada, ela vai para qual leito? Esse leito, quem que vai receber ela? Quais são os procedimentos que vão ser feitos nesse leito? O que é que vai acontecer nisso? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Claro. Teve uma influencer recente que acabou que não escutaram o bebê dela quando ela foi internada para uma cesárea eletiva e ela foi para a cesárea e quando nasceu o bebê, nasceu morto. Esse bebê que ela é influencer, fez vídeo, né? Fez todo o Todo registro lá. todo o registro, ela teria tido uma outra experiência. Uhum. Se alguém, qualquer pessoa, não necessariamente o obstetra, mas o enfermeiro obstetra, quem pudesse ouvir aquele bebê na admissão, né, dessa paciente na maternidade, simplesmente tivesse ouvido. Seguir o protocolo, né? Se tivesse Um seguido. mero protocolo. E se tivesse um protocolo? Porque não teve. Né? Então, assim, são vários casos e casos que a gente ouve que se tivesse um protocolo mínimo necessário para aquela situação, teria evitado. Teria evitado um erro, teria evitado uma negligência, teria evitado uma imperícia, teria evitado vários aspectos. Só para você ter ideia, teve uma outra maternidade, que para a gente isso é um caos, teve uma paciente que teve hemorragia pós-parto, e aí entrou uma técnica de enfermagem com gelo. Aí eu disse, pra que esse gelo? Ela disse pra botar na paciente para estancar esse sangramento. Ela achava que todo o gelo parava o sangramento, como se fosse de uma pancada. Sim. Né? Então ela trouxe um gelo. E não é. Um protocolo de hemorragia pós-parto, a gente faz ocitocina, a gente faz ergotrate, a gente faz medicações para contrair esse útero, ver o canal de parto, ver o que está sangrando. Ela não estava alinhada com o protocolo. Ela nem sabia o que era. Ela precisava, naquela maternidade, de protocolo assistencial, de treinamento daquelas pessoas. Entendi. Então, não só para hemorragia pós-parto, que é uma das principais causas, para pré-eclâmpsia, quando a paciente tivesse um pico hipertensivo. Uma técnica de enfermagem vê um pico hipertensivo. Ela vai avisar a enfermeira? Vai ser chamado um médico? Vai ser chamado um TRR? O que é que vai ser prescrito? Quais são as medicações que a gente pode prescrever? Essa medicação vai estar lá na farmácia ou vai estar aqui no posto? Aqui, né? Porque precisa baixar essa pressão dela. Então, assim, são pequenas coisas que as maternidades, elas precisam se estruturar. Que salvam vidas, né? Salvam vidas, tempo, Crasso. Às vezes muda aquela assistência. Então, a maternidade, ela precisa se estruturar para isso. A gente fala de boas práticas ao parto, mas a gente precisa falar de um olhar mais macro e não só micro. Não só aqui, eu, obstetra, fazendo com as minhas pacientes. Não, a gente precisa conseguir ampliar esse processo para Fortaleza. A gente precisa ampliar esses processos para pegar mais pacientes, para conseguir chegar em outras maternidades, para conseguir entender onde é que a gente está fazendo uma assistência adequada à obstétrica no estado do Ceará, por exemplo. E o pior, doutor Samuel, é que isso recai muito nas costas do obstetra, né? Como você falou, até o termo que se fala, né, violência obstétrica, acaba que fica como uma responsabilidade, mas não, né?
o obstetra, na realidade, ele faz parte, ele é um componente muito importante, mas dentro De uma uma equipe equipe multidisciplinar. multidisciplinar, né? A É, gente hoje fala de equipe multidisciplinar, não tem mais uma hierarquia, sim. né? O obstetra, que é o Não, médico, não. tá em cima, e vem a Uhum. enfermeira, vem a técnica. Não, a gente tá tudo igual, a gente tá alinhado, a Sim. gente precisa ser coeso, né? Então, às vezes eu faço assistência, eu tenho a minha equipe multidisciplinar para assistência das minhas pacientes, às vezes eu olho para minha enfermeira, ela já sabe o que é que eu quero, né? Uhum. Às vezes eu tenho Uhum. uma necessidade naquele momento, ela já traz. Ela traz uma compressa, ela traz uma pinça, ela traz um fio, ela levanta a perna da paciente quando precisa. Qualquer coisa a gente já sabe o que é que Uhum. tem para fazer naquele momento que é único. E como você disse, tempo às vezes muda, Sim. né? Então, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de maternidades que saibam o que é que estão fazendo, precisa de treinamento dessas pessoas e nós, obstetras, a gente precisa saber, entender e conhecer os novos protocolos. E não é difícil, Crasso. O Conitec, hoje, que é do Ministério da Saúde, ele traz o passo a passo como é que deve ser feita a assistência ao trabalho de parto. Uhum. A Organização Mundial de Saúde, ela lançou um documento, inclusive, que já tem traduzido para o português, Manual de Boas Práticas à Assistência ao Trabalho de Parto. Uhum. E é um manual ilustrativo. Você consegue ver, você O consegue passo a entender o passo. passo a passo, o que é bom, o que é ruim, o que é bem feito, o que é mal feito. Então, o que é que deve ser feito? Então tem coisas que a gente precisa simplesmente ler e Sim. seguir aquela cartilha. Lógico que o manual não é para ser um trilho. O manual é uma trilha. Opa, Boa. essa paciente ela tá indo por aqui, mas talvez eu precise pegar uma trilha diferente para lá na frente eu voltar para minha trilha. Então é uma trilha que a gente é maleável, mas ao mesmo tempo a gente não pode também pensar coisas da nossa cabeça ou pensar coisas da época que eu Uhum. me formei. Porque mudou muito, né? Mudou Muito. muito. Crássio, eu faço uma aula para os meus alunos Uhum. que eu trago as boas práticas hoje, esse manual, e eu trago um livro de 1980. É exatamente o inverso. Antes eles Olha mandavam aí. fazer cortar os pelos da mulher, hoje Hoje não não faz mais precisa. tricotomia. Antes precisava fazer lavagem intestinal, hoje não faz mais. Lavagem intestinal, Crasso, perde eletrólitos, a paciente fica fraca, desidrata. Então, para Tudo que ela não precisa tudo que naquele, ela não precisa durante um naquele trabalho de momento. parto. É. Então, não se faz mais lavagem. O toque vaginal antigamente era de 1 em 1 hora, passou para 2 em 2 horas. Hoje é de 4 em 4 horas. Hum. Tem parto que eu nem toco, que eu não tenho nem Porque o necessidade de toque ele é trocar. invasivo, né, doutor? É, incomoda. Aham. Imagina alguém colocando 2 dedos em você, É. né? Então é ruim ainda abrir o dedo lá dentro para descobrir qual é a A dilatação. dilatação, né? Então, assim, são muitas coisas que são feitas que era protocolo antigamente, houve estudo, houve evolução, e hoje a gente sabe e conhece e tem conhecimento por evidência científica de que não faz mais sentido, Uhum. né? Então, assim, a gente fala de boas práticas, mas a gente precisa falar de conhecimento mesmo, É. dos obstetras terem conhecimento e se atualizarem. É isso que eu ia entrar, doutor Samuel, você falando aí da mudança, porque acredito que a medicina ela vem acompanhando a tecnologia também, que tudo está mudando, né? Tudo está mudando. A medicina ela vem acompanhando isso e vem realmente evoluindo em todas as frentes, não apenas na ginecologia ou na obstetrícia, mas em todas as frentes. E eu observo algo também que é uma mudança de alguns anos para cá, que é um aumento de instituições de ensino, né? De faculdades de medicina. Essas práticas, elas já estão sendo colocadas nas faculdades, principalmente nas residências, né, que é onde se formam os ginecologistas e obstetras, sobre essas mudanças, porque aí você vai ver uma geração de profissionais que já vai vir com essa mentalidade que você está colocando aqui para gente, né? Crácia, eu vou além, Diga aí. tá? A gente tem muitas faculdades e É, toda vida que a gente aumenta, a gente perde a qualidade. fato. Quantidade, ela tá claramente voltada para a qualidade. Hum. E aí eu sou professor de alguns alunos, eu tento trazer tudo isso atualizado para eles. Os manuais desse ano, acabou de sair, opa, já Sim, mando sim. para eles, já deixo todo mundo muito atualizado. Mas o que eu percebo hoje, Crasso, é que é uma geração diferente. Você É acha uma isso? geração que ela se importa com outras coisas. Hum, Eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo assistência ao trabalho de parto, o hum, bebê estava saindo, Crasso.
O bebê, eu conseguia ver o cabelinho do bebê. Hum. Eu tava com a minha luva, que a gente chama que tava calçado, né, com as luvas, para esperar aquele bebê vir. O interno, que era um estudante de medicina, tava do meu lado, calçado com as luvas. Ele olhou para o relógio, viu que era 7 horas da noite. Ele tirou as luvas, Ah, bateu nas minhas costas e disse: doutor, eu já vou. porque acabou O horário dele. plantão dele lá. Aí Eu eu não disse: acredito, não. vai nascer, tá quase nascendo, tu vai fazer um parto agora, tu vai Parto. fazer uma assistência. Aí ele: doutor, eu já vou. Eu não E acredito. foi. Quando ele ia saindo, que ele Ah. pegou assim na maçaneta da porta, a paciente disse: doutor, o senhor já vai. Então ela queria estar ali com ele. Claro. Ele que fez o vínculo com ela. Ele que passou a manhã e a tarde inteira com ela. E no Durante todo o momento trabalho de parto. No momento principal que ela do precisava ápice dele, ali. ele olhou para o horário, viu o Acabou, horário né? dele e disse: doutor, eu já vou. Então, Crasso, a gente percebe hoje que tem dois tipos de aluno. Tem alunos muito bons, como sempre existiu, né? Sim. Alunos muito bons e alunos muito ruins. Mas eu percebo hoje que eles têm uma outra visão sobre o trabalho. Eles têm uma outra visão sobre o quanto trabalhar, a que ponto chega o paciente, a que ponto o médico está. Às vezes tem um distanciamento maior, apesar deles tentarem essa prática da humanização. É trazido isso para dentro da universidade cada vez mais, Crasso, Eu hoje. imagino justamente isso, que eu venho conversando tanto aqui sobre parto humanizado, boas práticas, e está vindo à tona, eu venho observando nos últimos semestres, nos últimos anos, aquilo que assim, as pessoas. Isso eu vejo que é um cenário global. As pessoas fogem da natureza. Aí elas vão voltando para Isso. aquilo que a natureza já faz perfeito, né? Que a gente vai apenas acompanhar ali. É uma mola, né? É, Vai para um lado, aí quando estica demais, isso, aí não, vem para o vamos voltar outro, aí para às vezes cá. volta para o outro Isso, lado. É uma exatamente. A mola. tecnologia ela afasta, aí chega um tempo que a própria pessoa precisa, eu tenho que voltar aqui para o real, né? E o parto, ele é a natureza da forma mais pura, né? O Isso. parto normal, tanto é que há 200, 300 anos atrás se nasciam pessoas. Tá certo que morria muita gente, né? E aí vem a ciência, né? A medicina para tentar minimizar isso como no parto cesáreo. E no celular não tem parto. Como Que é assim? o que eles estão muito ligados hoje, é dentro do celular, Sim, é sim. nas telas. Não. Então, a tecnologia que é bruta, né, É, que é para o parto, eles não têm acesso. isso. E eles não conseguem lidar com isso. Pois é, e aí, por isso que eu acho esse seu comentário aí, essa sua colocação, me deixou até um pouco surpreso, porque imaginei eu que estava voltando essa. Humanização. É, eu Teoricamente, perguntei sim. isso pensando assim, não, ele vai me informar aqui que, Teoricamente, sim. teoricamente, mas na É, prática não traz necessariamente. isso para dentro da universidade, a gente tenta mostrar isso para os alunos, a gente Entendi. tenta trazer isso, mas a relação deles com o trabalho é outra. Não, tá Então tendo eles tentam diferença. se ter um afastamento como tem na tela, né? O virtual afasta muito. É, Você não tem tanto esse processo de olhar para o outro, de é, perceber o outro. Apesar de se discutir empatia, se discutir que o olhar no olho, uhum, o ter ali junto. É muito importante, importante. até porque hoje, Crasso, para você ter uma ideia, a paciente já chega com diagnóstico lá no consultório. Ela já viu no chat GPT, Uhum, ela já procurou no Google, ela já é, leu o artigo científico e ela já chega do diagnóstico. Doutor, eu eu tô tenho com uma isso. placenta prévia. O que é que a gente vai fazer agora? Né? É, Então, ela já sabe qual é o diagnóstico dela. Ela já sabe o que é que ela tem. Ela não precisa de conhecimento mais, porque ela já se ela já diagnosticou. consegue, né? Ela precisa de alguém que acolha, Uhum. que diga o que é que vai ser Que feito, oriente, né? que Que oriente entendi. aquele processo, que prescreva alguma medicação que tenha necessidade, que às vezes ela já sabe o que é, Uhum. e aí alguém que acompanhe, esteja junto com Que ela. tenha um conhecimento real, É, né? Porque nem tudo que está ali também dá para se confiar é a 100%. orientação, É. né? Então, assim, acaba que a gente ganha com muita coisa, mas a Hum, gente também perde com perde, muita coisa. perde. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, Cássio, sendo bem É, sincero. Eu vejo os novos hum, residentes que estão entrando, eles não querem mais fazer obstetrícia. Para você ter uma ideia, um hospital que eu trabalho, saiu uma turma recente, agora em março, nenhum foi para obstetrícia. hum, Nenhum quer obstetrícia. Primeiro que é uma dedicação muito alta a esses é, pacientes. Então, assim, se eu
pegar ali meu celular, daqui a pouco tem umas 10 mensagens no WhatsApp que eu tenho que continuar respondendo. Não acaba no consultório. Eu estou o tempo inteiro respondendo as minhas pacientes e dando atenção a ela. Eu tenho uma disponibilidade para elas. O que é disponibilidade? É estar de Você sobreaviso. falou que passou 3 dias aí, né? É, É um trabalho e de parto. sobreaviso 24 por 24. Então, É. assim, o pessoal reclama da escala 6 6 por 1. E você Eu é sou 24 7 por por 24. 0. Né? Então, assim, é 24 horas online. As É. pacientes me ligam de madrugada, final de semana. No meu aniversário, Crasso, teve 3 partos. Olha aí, presente aí. Tem que eu divido meu aniversário hoje com 3 bebês meus. Então, assim, são coisas que hoje a nova geração não quer. Entendo. Não está disposta a isso. Não é algo que faz parte do cotidiano deles estar tão presente, tão disponível e tão voltado para a sua profissão, né? Esse é um problema que o futuro dirá, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, Isso. mas pelo menos eu fico feliz em saber que essas boas práticas essas atualizações já estão sendo ensinadas nas faculdades, né, Sim. nas residências, porque aí, de uma certa forma, já se inicia, e como já se iniciou esse processo de tentar trazer o parto normal como o correto, né? O primeiro plano ali, a primeira opção, né? Que é isso que a gente está conversando aqui. É um ponto também que eu queria discutir aqui, doutor Samuel, é sobre o pós-parto, né? A gente falou aí da preparação, né, do pré-natal, do plano de parto, do momento do parto, a importância do hospital. E quando a gente fala hospital, não é a estrutura só física, né, mas dos profissionais que fazem, né, aquele hospital, de como é importante estar tudo alinhado, seguir protocolos para que coisas, para tentar minimizar ao máximo, né, problemas que possam vir a acontecer. E aí vem o pós-parto, né, que deu tudo certo, criança nasceu. Qual a diferença do parto normal, do pós-parto de uma paciente, uma gestante com parto normal, para uma paciente com parto cesárea? Crasso, na hora que a gente fala de pós-parto é quando tudo começa. Todo mundo acha que começa lá no parto, mas tudo começa quando nasce. Termina quando nasce, não. Tá só Não, começando. começa quando nasce. Então, assim, todo o processo que a paciente vai viver, que se chama puerpério, né? Que eu brinco, eu adoro trocadilho, viu? Que eu faço trocadilho com powerpério, que é de power, né? É algo bem, bem punk mesmo, que é o Sim. puerpério. É completamente diferente. Eu tenho uma paciente que eu vou ter uma melhor e maior. Como é que eu. Ixi, sumiu a palavra agora. Que ela volta às suas atividades muito mais rápido. Uma recuperação. Recuperação É mais essa palavra rápida. que eu queria. Uma recuperação muito melhor. Porque, primeiro, ela não passou por uma cirurgia cesariana, Sim. ela não foi anestesiada, então os efeitos da RAC, anestesia tardio, ela não vai ter. Ela não foi cortada, então ela não tem restrição de Sim. movimentos a esse corte que aconteceu com ela. Ela perdeu menos sangue, tá? Ela vai ter uma melhor mobilidade para conseguir amamentar esse bebê. Esse processo do trabalho de parto e do parto, que libera a ocitocina, que hormonalmente é mais fisiológico, vai afetar diretamente a amamentação. Então, na amamentação, ela vai estar muito melhor e vai conseguir muito melhor ter esse processo mais fisiológico e que aconteça de uma maneira melhor na amamentação. Sim. Então, a gente tem tudo acontecendo de maneira muito melhor. É um dos benefícios do parto normal, é esse puerpério. Existe até estudo, Crasso, mostrando que pacientes que tiveram parto normal, ela tem menos blues puerperal e depressão pós-parto. O blues puerperal é aquela tristeza, né, que o pessoal chama, aquela tristeza que é da queda dos hormônios, ela estava produzindo muito estrogênio, progesterona, lactogênio placentário, GH, e ela cai essas altas taxas hormonais, que é uma bomba de hormônios que se chama gestação, Sim. isso cai depois que a placenta sai, e aí ela começa a ter esse blues, né? Essa tristeza, esse choro fácil, essa insegurança, eu não vou ser uma boa mãe. E é um processo fisiológico. E de depressão pós-parto, depressão mesmo, assim, de diminuir o autocuidado, de não tomar um banho, de não cuidar do bebê. Então acaba que esse processo dela de
se reconstruir, de recuperar, de passar pelo pós-parto, o parto normal acaba sendo melhor, tanto fisicamente, quanto Olha aí, psicologicamente, interessante. quanto para cuidados com o bebê. Né? Nesse momento que o bebê nasce, a gente precisa pensar nos cuidados dele. A gente precisa ter uma mãe disponível para aquele bebê e uma mãe disponível para si. Né? A gente fala muito do cuidado, que o bebê precisa de amamentação a cada 3 horas, que tem o banho do bebê, tem a troca de fralda, tem a limpeza do coto, tem vacina, fala tudo do bebê e esse cuidado com essa mãe, né? Como é que ela vai cuidar dos pontinhos caso tenha alguma laceração? Como é que ela vai cuidar da ferida operatória dela? O banho dela, cadê? Que horas ela vai dormir? Como é que tá a privação de sono dela? Então a gente precisa ter um olhar continuar tendo esse olhar para o binômio. Não é só o binômio dentro da barriga, É. mas o binômio aqui fora também. Porque quando ele sai da barriga é como se agora Os cuidados fossem só só para dele. ele, né? Até no colégio, quando vai É, chamar, chama a mãe do Davi. é. Não tem mais a Ana, a Beatriz, não tem. É a mãe do Davi. É Então verdade. você perde até a identidade. Você não tem É, mais um casal, agora você tem mais um dentro de é casa. verdade. Você perde todo o processo assim, de relação mesmo, de casal. Entrou um novo componente, né? E esse pós-parto, a mulher vai precisar ter uma abstinência sexual, né? Então a gente precisa entender que aquele casal vai ter que passar um tempo sem ter relação sexual, Uhum. e isso às vezes pesa dentro de determinadas relações. Atividade física, são É. 30 dias no mínimo para voltar uma atividade física. A privação de sono, né, como você falou, porque você tem que ficar ali todo tempo atento, né? A privação de sono, Crasso, ela mexe em tantos aspectos Hum, da parte física mesmo sim, e até mental. claro. Então, assim, algumas pacientes que desenvolvem a depressão pós-parto e às vezes a psicose puerperal, Hum, que ela ouve vozes, ela ouve comandos, ela tem ideações suicidas, olha aí. ela tem vozes que mandam matar o bebê porque aquilo vai É mesmo, acabar. né? Então, assim, são coisas que podem acontecer graves pela privação de sono, por essa queda dos hormônios, Hum. pela dificuldade desse processo. Tem pacientes que dizem assim, doutor, eu não sei que dia é hoje, porque o meu dia não é mais 24 horas, é a cada Cara, 3 horas. 3 horas. Porque a cada 3 horas eu preciso amamentar, botar para rotar, às vezes dar um banho, às vezes colocar o bebê para dormir. Quando eu termino esse processo, já tá na hora de amamentar de novo. E a amamentação, ela suga da mãe, né? E isso suga água, A mãe, nutrientes, ela energia, precisa. calorias. Então, às vezes, as pacientes secam, né? No Uhum, pós-parto, elas perdem o peso que elas ganharam na gestação por conta da amamentação. Porque uhum. elas continuam sendo sugadas. Sugadas, né? Elas eram sugadas pela placenta, né? Durante a Aham, gestação e continuam agora sendo sugadas pelo pepeto. é. Então, assim, isso é ruim? Não. Mas a gente precisa ter uma mãe que esteja bem tanto fisicamente quanto psicologicamente, para passar e perpassar por esse puerpério. E o parto normal nesse período, ele é mais Muito uma vez melhor. mais indicado. Muito melhor. Então, as pacientes hoje que me procuram, É. elas às vezes dizem assim, doutor, eu já tenho um bebê. E eu preciso, como eu vou ter outro bebê, eu preciso estar bem, ter uma recuperação melhor, para eu conseguir dar conta e eu conseguir ter todos os cuidados para esse bebê. Então, o puerpério, ele é muito importante e precisa ser visado, precisa ser visualizado para aquela mãe. E o parto cesáreo, é como você falou, ele é uma cirurgia. E a cirurgia é um pós-operatório, então, ali, né? Isso. Não é apenas um pós-parto, é um pós-operatório. Eu digo que é o pior, que é um É, pós-parto de um de um pós-operatório, pós-operatório. né? E aí ela tem que ter algumas restrições que no parto normal ela não teria. Por exemplo, ela está ponteada, né, ali. Então ela não Isso. pode pegar muito peso, ela não pode fazer esforço. Só que é um momento que ela vai precisar fazer esforço. Então, realmente, eu acho que você falou muito bem. Eu acho que os problemas e as soluções estão ali no pós-parto, né? É onde você vai ver o mais, assim, onde vai impactar mais no decorrer dos próximos meses na vida da mulher, né? E uma coisa, Cras, que a gente tem que falar aqui é que a Hum, gente, não sei se você percebeu, nós mesmos ah, falamos muito sobre parto, sobre preparação para o parto, sim. sobre ter uma equipe para parto, Uhum. maternidade para o parto. Ninguém olha para o puerpério. Por isso que eu falei do pós-parto, né? Desse momento, porque É um momento hum, que, inclusive, vai afetar o restante da vida desse bebê.
né? E é um momento de muitas mudanças. Se você pensar num casal que não tem filhos ainda e que eles vivem a gestação, o homem, por exemplo, vive a gestação normal, como se nada tivesse acontecendo. Ele trabalha, ele, né, chega em Dorme. casa, dorme, Né? tudo perfeito. A mãe não, ela está passando por todo o processo da gestação. E claro, a gente está dando atenção a ela. Mas no pós-parto, ele mexe em toda uma Na estrutura. dinâmica, na estrutura da casa. Existem casais que se separam no Né? pós-parto, né? Porque não conseguem lidar com essa nova rotina, com esse novo ser que chegou. É o amor da vida toda, É, é o que eles sempre quiseram como mas casal, não estão conseguindo vem para lidar com completar a isso. família, mas a gente precisa também não só romantizar a maternidade e a paternidade. A gente precisa trazer uma maternidade real. A gente precisa trazer uma paternidade real, né? Eu vejo hoje muitos casais, quero engravidar, vem para consulta pré-concepcional, mas quando chega no pós-parto, se separam Porque não consegue lidar com a mudança, né? com tudo que É. tinha. Então eles precisam entender o que vem pela Mas frente. eu sempre digo, é porque é difícil, mas se você entender, é difícil para quem não entende que a vida mudou, né? Porque mudou. Quando você entende que há uma mudança de vida, que aquela rotina que você tinha antes não terá mais, porque se você ficar vivendo querendo aquela rotina que você tinha, é um sofrimento muito grande. É, querendo retornar ao que Não, era não antes. dá, não dá. Então, assim, eu acho que a grande questão é aceitar. Pronto, a partir de agora vai ser uma nova vida, uma nova rotina. E aí fica mais leve, porque você ficar querendo ter aquilo que você tinha, você não vai ter mais. Eu sempre digo que o bebê nasce e a mãe renasce, Sim, né? Porque é uma nova mãe, é uma nova mulher. Ela não vai deixar de ser ela não vai deixar de ser a é, Joana, a Paula, a é, Bia. Não, elas vão continuar sendo elas é mesmas. verdade. Mas agora ela tem ela é uma nova mulher. Ela é a mãe do Uhum. João, ela é a mãe do Pedro. Então ela acaba se formando e nascendo a mãe, É, né, naquele processo, e é uma nova esposa, é uma nova mulher, é um novo corpo, um né? novo Porque corpo, aquele assim. corpo ele mudou, às vezes tem uma outra coisa, Crácia, é que elas se olham no espelho e não se reconhecem mais, né, nesse processo. Então elas dizem: "Não, não sou eu quero Hum. voltar àquilo". E às vezes quando não volta, Aí cai a. pesa Ah, muito para ela, né? entendi. Então, isso a gente tem que ser como saúde. Saúde é bem-estar físico, psicológico e social. Então, a gente precisa olhar essa mulher como um todo. Como é que tá dentro de casa? Quem é a rede de apoio dela? Sim. Quem que ela vai trazer para perto? E isso a gente precisa conversar antes, durante o pré-natal. Ela precisa ter uma rede de apoio adequada, nem que seja paga. Ah, minha mãe morreu, meu pai morreu, do meu marido também, eu não tenho ninguém, só somos nós dois. Nem que seja uma rede de apoio paga. Ela Uhum. precisa saber quem vai ser a babá, que vai cuidar do bebê, se ela vai ter alguém em casa para ajudar em casa, um auxiliar de serviços gerais. Alguma coisa que ela precisa ter uma rede de apoio. É. Né? Antigamente tinha muitos filhos, Porque porque tinha tinha muita. muita rede de E apoio. moravam perto, né? Assim, a família se ajudava, né? E tudo. Hoje Isso. não, né? E Hoje, hoje a gente não tem mais não, cada um isso. no seu apartamentozinho ali, cada um na sua casa. E aí, doutor Samuel, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa conversa. E tem um ponto que eu já conversei aqui algumas vezes, eu queria saber se isso ainda está. Se tem alguma atualização, a gente falou aqui de atualizações científicas, em relação ao parto em si. Eu queria finalizar antes de saber disso. Que eu achei muito interessante. No momento do parto, parece que o bebê ele recebe, no normal, ele recebe algumas substâncias que no parto cesáreo não não recebe. É isso mesmo? Tem essa. Vamos lá. Ah, Tem alguns processos fisiológicos do bebê que ele diz que está no momento de nascer. hum, Existe uma substância produzida no pulmão do bebê chamada surfactante. hum, O surfactante ele ajuda na respiração do bebê, nas trocas gasosas. E aí, quando essa concentração de surfactante está muito hum. alto, vai para a corrente sanguínea da mãe e diz que está no momento de nascer. Então, muita gente se questiona por que o bebê nasceu naquele momento? Por que rompeu a bolsa? O que foi que fez Hum. iniciar o trabalho de parto? E aí, uma das teorias é a teoria do surfactante, que o pulmão já está maduro e adequado para nascer, para respirar de maneira adequada e faz aquela mulher entrar em trabalho de parto. Ah, Então,
às vezes, quando uma paciente quer uma cesárea, já mesmo explicando, mostrando os benefícios, e ela quer uma cesárea, eu dou uma segunda opção para ela. Eu pergunto, vamos fazer uma cesárea intraparto? Como seria esse exame trabalho? A cesárea intraparto ela deixa o bebê entrar Em trabalho de em parto. trabalho de parto para Certo. que o bebê diga o momento que ele quer nascer. E aí, mesmo que seja uma urgência, a gente vai para o centro cirúrgico. Entendi. Então, ela quer uma cesárea? Faz uma diferença, né? Faz total diferença. O Ah, bebê nasce melhor, o bebê respira melhor, o bebê decidiu o momento dele nascer, geralmente é uma gestação a termo, uma gestação no tempo. O bebê meio que sabe que vai nascer. Essas primeiras contrações acontecem. acontecem, Boa. já melhora no estado do bebê, já avisa para a mãe que ela precisa produzir leite, e já melhora na amamentação. Então, assim, ela entrou nesse processo do trabalho de parto. Ela já disse para o corpo dela, o bebê já disse para o corpo dela: opa, eu vou nascer. Daqui a pouco eu vou estar chupando o peito. E aí Entendi. ela já começa a produzir a prolactina. Então, assim, entrou no processo fisiológico. Então, quando quando a paciente mesmo assim quer a cesárea, a gente, vamos entrar em trabalho de parto. Eu não te dei uma disponibilidade, eu não estou contigo a qualquer momento, 24 horas por Oh, dia, perfeito. você não vai ter sua equipe toda com você não quer uma segurança e um controle desse momento, então vamos fazer uma cesárea intraparto, porque a gente ganha o que você quer, Ah, que é toda essa segurança, essa sensação de segurança e controle, e ir para um centro cirúrgico e não querer passar pelas dores do parto, e eu ganho a minha parte, que é um bebê bem, você entrar num processo de trabalho de parto, o seu corpo entender que precisa nascer, então é o útil ao agradável, com né? Eu ganho as certeza. duas Boa, coisas. bacana. É uma terceira opção que eu não digo nem sempre, viu, meninas? Às vezes é só, Ah, né? Eu digo mais quando eu não consigo mais é. convencer ela do parto normal, que ela realmente quer a cesárea, eu trago essa opção. Para É. ela tentar, pelo menos, entrar em trabalho de parto. Minimiza um pouco mais, mas não vai deixar de ser uma cirurgia, né? Não vai deixar Isso, de ter todas isso. aquelas E, problemas que nós Crato, vimos aqui, né? só para a gente concluir Ah, também, a gente tem que lembrar que o parto, apesar de a gente falar muito de parto normal, exaltar o parto normal, tentar trazer de volta o parto normal, a gente não pode desmerecer as mães que tiveram a cesárea. claro, Elas não vão claro. ser menos mãe por causa disso. Uhum. A experiência também precisa ser boa. Eu tive um paciente recente que ela estava muitas horas e ela já estava exausta. Ela já olhava para mim e dizia: doutor, não aguento mais. E aí eu disse para ela: olha, a experiência ela precisa ser boa para você Uhum. também. Você precisa lembrar com bons olhos o seu parto. A gente não quer um parto normal a todo custo. Uhum. A gente não quer que a gente fique aqui muito tempo, ou esteja algum sofrimento fetal, ou esteja alguma coisa que não vale a pena. Uhum. Então, teve a cantora do Léo Santana, não sei se você viu recente, ela publicou lá, fez uns vídeos e dizendo que ela não consegue nem olhar as fotos do parto dela, Foi né? traumático Foi para ela. muito traumático para ela. E ela já tinha tido um parto normal. Uhum. Ela teve um segundo que ela queria que fosse um parto normal também, passou muitas horas em trabalho de parto e precisou ser uma cesárea. Mas ela não conseguia olhar porque era uma cesárea, ela não conseguia olhar porque foi traumático esse Entendi. processo do parto normal. Mesmo ela já tendo um, né? Por quê? Porque ela já tinha um, ela persistiu e insistiu que Ah, fosse um parto normal de novo, e aí chega um momento que ultrapassa essa linha do fisiológico, né? Então precisa ter uma experiência adequada para a paciente também. A gente precisa que ela lembre do parto dela, independente da via, como um momento agradável, um uhum. momento que vai chegar ao amor da vida dela, um momento que vai ser de maior felicidade para ela, né, nesse momento. Então, é algo que a gente precisa trazer também, assim, de não desmerecer Claro. essas mulheres que Uhum. tiveram por uma cirurgia cesariana, dizer que o trabalho de parto, que tudo que elas passaram de trabalho de parto serviu para o bebê, né? Porque o bebê entrou nesse processo, teve as contrações, liberou o surfactante, ela teve todo esse processo que conseguiu trazer benefícios para ela e para o bebê nesse momento, que não foi em vão.
né? E que assim, então o parto humanizado não necessariamente é apenas o parto normal, né? Perfeito. Não, Isso daí. não é uma via de parto. Hoje a gente fala de três partos: é o parto humanizado, o parto adequado e o parto seguro. E nenhum desses fala de via de parto. Uhum. O parto humanizado é esse que tem um tripé, né? Que é a autonomia da mulher, o respeito e baseado em evidência científica. Uhum. O segundo, o parto adequado, é o parto adequado para Aquela aquela mulher. situação ali. Então, às vezes, tem uma pré-eclâmpsia, tem um diabetes gestacional, tem uma placenta prévia, tem um bebê pequeno, restrito, um bebê macrossômico, um bebê que está córmico. Então, assim, é um parto adequado para aquela mulher. E o parto seguro é onde a gente preza pela segurança, pelo bem-estar, tanto materno quanto fetal. Então, é mais seguro para aquela mulher o quê? A gente seguir, a gente ir para uma cesárea agendada, a gente ir para uma cesárea intraparto, a gente realmente esperar um parto normal, a gente induzir, Uhum. né? Então, apesar da gente achar que só tem duas vias de parto, Né? a gente tem algumas opções que a gente pode seguir, além de só pensar em parto normal ou cesárea. Cesárea. Perfeito, perfeito, doutor Samuel. Pois, antes da gente finalizar, eu queria só tirar uma dúvida aqui, se é um mito ou não. Ah, na lua cheia, porque você trabalha muito com parto normal, né? E tem uma coisa que diz que na lua cheia nasce mais criança. É verdade isso, tá? É, tem vários estudos, tá? Ah, Então, a gente tem estudo para tudo. ah, E tem um grande dizendo que não é mito, é e mito. tem outro dizendo que tem duas luas que nascem mais. É mesmo. Que é a lua cheia e a crescente. Hum. Então, acaba que essas duas Mas você luas, percebe na sua na minha que há uma prática diferença. clínica, sim. É interessante, É, né, isso, cara? Olha a força daí. a crescente é como se fosse a lua nova, né? Sim, sim. E aí teve esses três partos no mesmo dia, no dia do meu aniversário, Ah, era uma lua cheia. olha aí que No interessante. mesmo dia, Graça. E eu fiquei assim, eu nunca tinha tido três, Três, eu só tinha tido uma dobradinha, que a aham. gente chama, e teve uma triplicadinha, né? E aí teve É, três, assim, foram partos incríveis, todo mundo nasceu bem, graças a ah, Deus. Mas, assim, foram partos que eu nunca esperei ter os três claro. ao mesmo tempo, Tempo, né, né? cara? Então, assim, foi Ele muito tava numa bom. mudança de lua, né? Ele É, tava numa. Interessante, né? Assim, é uma coincidência. Se for coincidência, é bem. É a natureza, né? Aí, é. é a E natureza. aí diz que são as marés, né? O Ah, que ela consegue mexer, a Lua consegue mexer com as águas da maré, conseguiria mexer com as com as águas águas de da. dentro da barriga. Olha aí. Eu acho uma explicação, Eu sabe, também. Crasso? Assim, É, meio é a ciência querendo encontrar uma uma explicação. explicação, que é o papel da ciência, é claro, né? Mas que é algo interessante, porque isso é coisa. Os antigos, né, que a gente fala, já falavam isso, que nasce mais. Você tem uma criação, né, de gado, de animais. O nascimento é mais nessa época, até cortar cabelo, o pessoal dizia, vamos cortar na É. lua cheia, na lua crescente, o cabelo cresce melhor. Então, coisas que eles falavam no passado que ainda hoje repercutem e fica essa dúvida aí. A ciência tenta explicar, né? E às vezes É, tem coisas que a gente não tem um entendimento men- ainda é, maior para é a isso. natureza, né, que era E a saber. obstetrícia, ela é muito natureza. A Claro, obstetrícia é é, instinto, a obstetrícia é deixar as coisas acontecerem, porque a né? obstetrícia é a parte da medicina que eu acho que, que trata daquilo que é mais antigo, que é o nascimento, né? Então, assim, é muito. Nós só existimos porque existe o nascimento, né? Existe a gestação. Então, é a natureza da sua forma mais pura ali, um ser nascendo, né? Então, a gente tem só que entender que nós não estamos acima da natureza, nós fazemos parte dela. Então, o respeito tem que entender. É como eu falei aqui na nossa conversa, às vezes a gente foge, mas chega um momento que a gente tem que voltar para as Graça, eu raízes. sei que a gente vai já acabar, Ah, mas eu preciso te dizer que a gente falou de tecnologias, de sim, natureza, sim. né, e coisas dos antepassados, Ah, mas tem uma possibilidade da obstetrícia acabar. você acha? Na China, Hum. conseguiram fazer uma placenta Criar em laboratório em uma placenta? laboratório. Ah, E aí conseguiram uma incubadora, que já conseguiram a placenta e o bebê. E já estão vendendo para você fazer sua gestação fora do útero, aqui fora. aqui lá na China? Na China. Lá eles têm práticas, né? Assim, que a gente considera aqui antiética e tudo. Eles não. Porque o que pega aqui hoje é a questão da ética, né? Só É, que a tecnologia chega um momento que ela fica tão avançada que isso pode acontecer. Então já existe, não é que já pode, não, já existe, está eles estão existindo. Eu não vendendo. sabia, cara. E aí você abre um zíper, Ah, determinada idade gestacional,
e lá vem o bebê. É mesmo, hein? Então, tudo que eu sei hoje de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, alterações de tireoide na gestação, então tudo isso que eu vou tratar uma mulher, não vai ter mais, porque é uma máquina. Vai ser, mas a fecundação ainda vai precisar do óvulo do espermatozoide É, humano. isso sim. Isso eles não criaram, né? Não, ainda não. Mas então, assim, você pode ter uma gestação Extrauterina. extrauterina. Então, Extrauterina. mulheres que não têm útero vão poder gestar. Mulheres e até casais que não querem passar por todo esse processo de ter um bebê, A gestação em si, não. mudanças do corpo, hormonal, blues puerperal, Tudo vai acabar. depressão, tudo Vai que eu receber o sei seu. hoje. Simplesmente porque o povo diz assim, esse A vai acabar com tal profissão. E aí pode ser que acabe com essa parte da obstetrícia. Mas você entende, isso aí é uma conversa para um podcast inteiro, né? Isso aí. Mas você entende que isso tira. Que é o que está acontecendo com a IA, né? Que é tirar a humanidade, né? O ser humano vai ser algo do passado, né? Assim, porque o que é que a gente falou aqui, né? Você que tem uma pessoa dentro de você, cria-se vínculos Muito maior. né? Um vínculo que, por exemplo, um pai não entende o amor de uma mãe. É. A gente tenta, mas nunca vai entender. Sim. Né? Nunca vai entender. E a partir do momento que você perde essa humanidade mesmo. É a humanidade, é você se afastar, e aí vai vir uma geração aí que tá. Eu não sei. A tecnologia eu acho que é algo que as pessoas elas não gostam de frear, como se fosse errado, né? Frear a tecnologia. Só que a gente vai estar entregando para a inteligência artificial tudo aquilo que nos tornou quem somos. Quem somos, né? É estranho. É um assunto realmente Né? muito extenso e muito grande, mas dizer que a tecnologia, ela tá aí para ser usada, né? Então, se eu tenho casais, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tentou 8 vezes. Fez várias fertilizações. Mas não conseguiu. E não consegue, ela não tem um bebê. Então, para ela, seria talvez fosse uma opção, né? E se eu chegasse para ela, ó, tem um bebê extraútero. Com certeza ela queria. Mas né? tudo começa assim, né? Tudo começa nas exceções aí. E aí, igual uma cesárea, né? A cesárea foi isso, não. Porque em vez de se tirar, pode matar ou a criança ou a mãe, vamos cortar e tirar por aqui. Isso. Né? Opa, salvamos, bacana. Hoje é 80%. Né? Ou seja, talvez chegue um momento que seja 80% extrauterina e 20% das mulheres que ainda querem engravidar. Aí os podcasts vão ser, olha, vamos ter a gestação dentro do útero, porque a natureza tá, mas enfim, mas é isso, é a tecnologia. E a gente ainda vai ver muita coisa, viu? Porque se a gente parar para pensar, a ChatGPT, por exemplo, que eu acho que é o grande que encabeça ali a questão da inteligência artificial, apesar da inteligência artificial já existir há algum tempo, mas nesse formato da gente se comunicar e tal. ChatGPT foi 2022, 2023. Um dia desse. Olha como está hoje. Olha como ele faz parte, não só ele, como várias outras IAs. Mudou. Então, em 3 anos, você imagina daqui a 5 anos. E Crass tem um estudo que mostra também que uma IA pode se unir a outra, formar uma terceira. Então, isso é exponencial. E tudo que ela aprendeu, né, que elas aprendem, tudo que ela aprendeu, ela consegue unir com a outra que a outra aprendeu e formar uma terceira. Então, isso vai ficar exponencial. Aí o ser humano ele vai perder o controle disso, não vai ter mais. Eu acho para a gente finalizar aqui, pessoal, eu vi uma série no Netflix, é a Visão do Mundo pelos Olhos do Bill Gates. É bem interessante, ele fala da IA. Ele diz que o problema é quando a IA é a IA geral, uma coisa assim, que ela consegue ser melhor em todos os aspectos. Porque hoje você, por exemplo, um ChatGPT é para texto, aí tem outro para vídeo, tem outro para não sei o quê, tem outro para não sei o quê. Só que quando você tiver a IA, acho que é global o nome que fala, que é a super IA, que é a que é melhor em todos os aspectos. Em tudo. Ela é melhor do que o ser humano? Em tudo. Porque tem um IA que joga melhor xadrez, tem um IA que faz uma impressora 3D, tem um IA que faz não sei o quê. Quando você conseguir juntar isso, formar a super IA, aí é que a humanidade vai mudar. E ele disse que o receio é esse, é quando chegar essa super IA, porque pela primeira vez vai ter uma inteligência autônoma melhor do que a do ser humano. Perfeito. Né? E aí pronto, então a gente vai ficar abaixo dela. E é isso que pode acontecer. Mas enfim, doutor Samuel, muito obrigado, viu? Foi muito bom, viu, Crass? Muito bom, e já fica aqui a nossa convite, né? Como a gente vai fazer sobre
sobre qual é o curso lá que você Do parto ao do colo. parto ao colo, né? Que você vai trazer outras convidadas aqui para conversar com a gente. São duas médicas neonatologistas e Hum, eu, como obstetra, e a gente fala do parto ao colo, né? Ao perfeito, bebê chegar até o colo. perfeito. Pois aguardem aí que a gente vai agora em agosto, né? Sim, Vamos em agosto ter essa conversa aqui para tentar levar melhores informações e mais atualizadas para você que está passando por esse momento tão importante que é uma gestação. Pois, doutor Samuel, muito obrigado, viu? obrigado. Eu que agradeço aqui. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.